já está ao vivo. Olá, gente, boa tarde. Mais uma vez aqui para uma live, trazendo um convidado que possa dar uma importante contribuição para a gente nesse momento. Hoje nós estamos aqui com o André Portela, que é advogado, é bacharel em telecomunicações pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, e possui MBA em gestão de projetos pela FGV. É também um dos idealizadores aí do aplicativo, se é que possa assim chamar, depois você me corrige, Custo Piauí. Eu queria inicialmente, André, lhe agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco, tá, discutindo esse importante tema, e queria que você fizesse alguma correção em relação à sua apresentação e complementasse com alguma coisa. Boa tarde, André. Boa tarde, Paulo. Na verdade, sou eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do Custo Piauí. Na verdade, a gente chama o Custo Piauí como uma plataforma, né, porque a gente tem vários serviços agregados ao Custo Piauí. Então, eu fico muito feliz de estar participando, estou à disposição aí para tentar ajudar e contribuir com esse processo político que é tão importante, né, para o Piauí e para o Brasil. Pois é, eu queria inicialmente exatamente fazer essa provocação, que essa live aqui ela vai ficar depois disponibilizada nas minhas redes sociais, e eu acho que é muito importante a gente difundir essa ideia, que eu acho uma ideia muito importante e muito de uma contribuição muito grande para o processo democrático e para a transparência, principalmente das contas públicas, né? Eu queria que inicialmente você explicasse o que é o Custo Piauí, como nasceu essa ideia, em que fase ela está hoje. Perfeito. O Custo Piauí nasceu com um objetivo muito simples, que foi disponibilizar de forma fácil, rápida, didática, por meio de gráficos, por meio de ranking, o uso do nosso dinheiro pelos nossos representantes. Até porque a gente só pode cobrar e fiscalizar o que a gente conhece. Então, sem transparência, não existe controle social. O cidadão não pode exercer, né, seu papel de cidadão, exercendo sua cidadania, no controle e na fiscalização dos gastos públicos, porque, infelizmente, o Piauí, de modo geral, Paulo, ele falhou em garantir a transparência pública. Então, a gente percebeu essa falha e a gente percebeu também que nada estava sendo feito para sanar essa falha por nenhum dos poderes. Então, a sociedade civil organizada, né, entendeu a necessidade de se tornar uma protagonista em relação a isso e exerceu esse seu papel, né, de cidadania. Então, nesse contexto, a gente iniciou esse trabalho em dezembro de 2018. A gente decidiu iniciar pela Câmara Municipal de Vereadores Teresina, pois a Câmara de Vereadores, até então, tinha uma transparência até mesmo razoável em relação aos demais poderes. Então, a gente iniciou com a Câmara de Vereadores, a gente conseguiu condensar todas as informações, não foi fácil, porque, como eu disse, né, alguns portais de transparência foram feitos para não funcionar e outros foram feitos de forma deliberada para dificultar o acesso cidadão. Né? Alguém decidiu, vamos dificultar o acesso de quem quer que seja que tenha vontade de saber mais os gastos públicos. Só que a gente começou com a Câmara, até então a gente conseguiu as informações, a gente conseguiu evoluir. Hoje a gente teve alguns retrocessos, que eu vou falar na linha do tempo para você entender, mas na Câmara a gente conseguiu identificar, né, as verbas indenizatórias dos nossos vereadores, verba de gabinete, indenizações, e conseguimos condensar isso numa plataforma muito, muito fácil de didática, onde o cidadão pode olhar, fazer comparações e fiscalizar o seu representante. Logo depois disso, a gente iniciou para o governo do Estado. A gente foi para o governo do Estado, a nossa plataforma não estava pronta para o governo do Estado. Por que eu vou dizer isso? Porque em um ano, mais ou menos, a gente teve 18 mil registros, né? Isso falando mais de tecnologia, na Câmara Municipal de Teresina. Quando a gente foi para o governo do Estado, a gente, por mês, tinha mais de 100 mil registros. Então, a gente teve que muito grande, a gente estamos falando de quase 5 bilhões por ano, né, só de folha de pagamento, estamos falando de 100 mil, de certa forma, servidores entre os aposentados, né, comissionados, toda a gama de servidores que o governo do Estado tem, mas a gente identificou também muitas coisas no governo do Estado. No governo do Estado, esses números que eu falo são de 2018, né, a gente está sempre indo atrás, né, porque primeiro eles têm que publicar, porque todas as informações vêm dos portais de transparência, então a gente está sempre um pouco atrasado em relação a isso. Então, em 2018, a gente tinha 87 secretarias, coordenadorias, secretarias, a gente ficou até um pouco assustado com o número, né, Minas Gerais, que se olhar a população de Minas Gerais e o tamanho de Minas Gerais, tem 23 secretarias. Então, uma comparação com o Piauí, a gente tinha 87 secretarias no governo do Estado. Estamos falando aí de 6 secretarias de fomento, que praticamente era a mesma coisa. Tinha secretarias que tinham exclusivamente só pessoas de cargo comissionados, e a gente conseguiu identificar isso.
na vice-governadoria de 2018, a gente tinha farmacêutico trabalhando na vice-governadoria, então, esses aspectos que a gente foi refletindo e tentando compreender, né? É muito importante falar, Paulo, que o nosso objetivo nunca é antagonizar os servidores públicos, ou muito menos parar as ações governamentais que são tão importantes. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão nesse sentido. Então, a gente conseguiu consolidar 2018 e fomos para o Tribunal de Justiça. No chegamos no Tribunal de Justiça também, a gente conseguiu com uma certa facilidade, porque é tudo regulamentado pelo CNJ, e a gente teve algumas reflexões também no Tribunal de Justiça. Por exemplo, a gente teve um juiz que em um mês recebeu R$350 mil, né, de remuneração. Né? A gente entende que é tudo dentro da lei, não é? Pagamento foi feito dentro da lei, aparentemente foram algumas férias que ele não tinha gozado, mas, assim, cabe reflexão, né? Em algum momento a gente permitiu isso acontecer de alguma forma, com certeza talvez foi antes de 88, antes da Constituição, mas ainda assim é ao ver da sociedade, um absurdo um servidor público ganhar esse montante em um único mês, né? Então, a gente teve isso e fomos para a Assembleia, né? Nós chegamos na Assembleia, a gente se deparou com um quadro completamente, assim, surreal. A Assembleia, eu falo categoricamente, com propriedade, que tem a pior transparência do país. E eu falo até brinco, que é uma das piores da galáxias, porque eu acho que se tivesse outro planeta Terra, não teria uma transparência tão ruim como o da Assembleia. Na verdade, a Assembleia foi feita para não funcionar. Alguém arquitetou, alguém conversou com o quê? Se você pensar, um portal de transparência tem funções mínimas, que é divulgar quem trabalha, qual cargo, qual vinculação, quanto ganha e também a vinculação em relação ao cargo. Na Assembleia, eles tiram tudo isso. Eles tiram o nome, colocam o CPF para dificultar. Eu não tenho como saber o CPF de todas as pessoas, né? Então, por exemplo, se você for fiscalizar algum indício de nepotismo, você não tem como, porque eles tiram o nome de forma deliberada, né, para esconder e dificultar. Então, a gente ficou um pouco surpreso em relação a isso. A gente sempre escutava falar, as pessoas falavam que a Assembleia, né, tem pessoas que trabalham na Assembleia e moram no exterior, só que a gente odeia jogar para a plateia, Paulo. A gente odeia, de certa forma, deixar essa polêmica. A gente quer ter os dados, então a gente tem que ir atrás dos dados, a gente foi buscar os dados. A gente não conseguiu de forma administrativa, a gente fez pedidos, a gente não conseguiu, então a gente entrou com ação popular, a gente ganhou na primeira instância, o Estado recorreu, o presidente do TJ suspendeu a nossa liminar, a gente recorreu e não foi concedido, então foi revertida no Tribunal de Justiça. A gente tem mais ou menos, hoje, correndo, umas 50 ações, tanto no Tribunal de Contas como no TJ, assim, no juiz de primeiro grau também, tratando desse tema, e a gente vai conseguir, mas eu acho que a gente vai conseguir nos tribunais superiores, fora do Piauí, até porque está na Constituição, a gente tem leis já bem claras em relação a isso, é direito fundamental o direito ao acesso à informação, então, assim, é impossível a gente não conseguir, a gente só fica triste, a gente tem que movimentar todo o judiciário para conseguir acesso a informações que deveriam ser disponibilizadas de ofício e de forma ampla, como diz a lei. Nós, então, nessa disputa judicial, a gente foi para a Prefeitura de Teresina. Quando a gente estava indo para a Prefeitura de Teresina, aconteceu a pandemia, né? Então, foi bem no início. Então, a gente decidiu, não, vamos segurar a Prefeitura de Teresina um pouco e vamos abrir o chamado núcleo de licitações. A gente conseguiu abrir o núcleo de licitações. A gente começou em março esse núcleo e a gente conseguiu, até o momento, já impugnar mais de 25 milhões de reais em licitações irregulares, de forma liminar, e se a gente ganhar no mérito, a gente está falando de aproximadamente R$500 milhão de licitações que a gente vai conseguir impugnar por graves irregularidades. Então, a gente também... Licitações no âmbito municipal ou estadual? No âmbito estadual, em todo o estado do Piauí, a gente foi em várias cidades, né, Aroeiras do Itaim, Jurema, são várias cidades que a gente até preferiu ir para o interior e deixar um pouco a capital, porque durante essa pandemia a gente teve muita irregularidade, Paulo. Muita gente estava em contato com a gente teve que escolher quais irregularidades atuar, porque eram muitas, e a gente viu que Teresina estava tendo um apoio, não é, de certa forma, dos outros órgãos, então a gente preferiu focar no interior, e a gente conseguiu aí, de certa forma, impugnar muitas dessas licitações. Eu acho que esse relato que você coloca nesse início de bate-papo nosso, que aqui a gente chama conversa, é muito preocupante, porque deveria partir do próprio gestor público a iniciativa da transparência, até para a preservação dos seus atos de gestão. Eu vou te passar aqui um exemplo, passar um exemplo para quem está nos acompanhando.
entre 2017 e 2018, eu fui pró-reitor de Planejamento e Finanças da UESP. A UESP tem um orçamento de 260 milhões por ano, ou seja, é um orçamento considerável a nível de estado do Piauí. E a primeira providência que a gente fez com o curso de computação da UESP foi montar um sistema de transparência. Inclusive, é chancelado pelo Tribunal de Contas do Estado. Porque eu queria, enquanto ordenador de despesa, nesse montante de 260 milhões, ter alguma salvaguarda pública dos meus atos. Né? Uhum. E hoje, por exemplo, se você digitar o nome de um fornecedor no Sisconf, que foi o nome do sistema que a gente montou, ele não exige login, não exige senha, você entra no site da UESP, clica lá, bota o nome de um fornecedor qualquer, não precisa nem o CNPJ, e você vê todo o rol de processos de pagamento, valor do pagamento. Então, isso é o mínimo que o gestor pode fazer. E quando você me dá esse depoimento da Assembleia Legislativa, que é essa caixa preta guardada por um Darth Vader qualquer, é complicado a gente pensar em gestão pública eficiente e transparente dessa forma. Eu queria avançar um pouco, André, e te perguntar o seguinte: esse ano nós estamos tendo eleições em 5.570 municípios, né? E eu queria saber qual foi a ação que o Custo Piauí idealizou com foco nas eleições, quando a gente sabe que nas eleições também tem muito problema com transparência de contas de candidatos e com gastos de campanha, né? Perfeito. Antes de responder essa pergunta, enquanto estava falando, eu até abri aqui na plataforma do Custo Piauí. Se você for lá em Estado do Piauí, 2018, órgãos, você vai poder abrir a UESP. Né? O UESP hoje não, em 2018, ele tinha 2.203 servidores, o orçamento era de 122 milhões e representava 2,69% do total desses 5 bilhões aí que foram pagos nessa remuneração. Então, lá tem todos os dados de forma bem didática. Esse valor que você coloca aí é o valor da folha de pagamento. A valor da folha, porque agora a gente vai começar em 2000, a gente ia começar agora pela pandemia, em 2021 a gente vai começar com custeio. A gente vai conseguir ligar agora o custeio junto com a folha para ter uma ideia geral, porque no final, o nosso objetivo é saber quanto custa o Piauí, né? Quanto custa o Piauí por dia, por hora, por minuto, e isso que a gente quer tentar de alguma forma. Vai demorar um pouco, mas a gente quer tentar de alguma forma conseguir. Fazer uma espécie de, não tem um impostômetro, fazer uma espécie de custômetro, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Sobre as eleições, a gente percebeu, Paulo, que só informar não era o suficiente, né? Só informar não era o suficiente. É importante, mas não era o suficiente. Então, a gente decidiu também participar mais ativamente do processo político. Eu gosto de falar muito isso porque as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, tem uma ideia errada. Elas pensam que participar do processo político é ser candidato. E ser candidato é uma importante forma de participar, mas não é única, né? Você pode fiscalizar seu representante, sua rua, seu bairro, e exercer essa cidadania. Então, a gente decidiu que, diante dessas eleições, vamos participar. Então, a gente lançou o projeto Teresina Transparente 2020, que tem o objetivo, né, de incentivar os candidatos a vereador a afirmarem um pacto, não com o Custo Piauí, mas com Teresina e com a sociedade teresinense em si. Né? Então, a gente fez esse termo de compromisso, que tem 4 premissas. As 2 primeiras premissas diz respeito às verbas de gabinete e à verba indenizatória. Então, o candidato firma esse pacto com a gente de utilizar no máximo 50% desse valor. Para você ter uma ideia, se todos os 29 vereadores firmassem esse pacto, né, do projeto Teresina Transparente 2020, a gente teria uma economia no final dos 4 anos de 39 milhões de reais, não é? O que geraria que esse dinheiro. O custo é quanto? O vereador seria metade. Seria de 39 por 29. Se puder fazer essa conta aí, eu acho que dá. Porque 50%, um vereador custa hoje, né, para o município de Teresina, anualmente, 1,2 milhão de reais. Estamos falando em mais ou menos 100 mil. E olha do que a gente tem acesso, né? Porque tem muita coisa que entra lá, a gente não tem nenhum tipo de descrição da natureza daquele pagamento. Entrou 8 mil reais, 9 mil reais, a gente sabe se é parcela dessa terceira, a gente não sabe se é algum tipo de vantagem, algo nesse sentido. Então, muitas das vezes a gente tenta adivinhar o que acontece, porque, como falei no início, os portais de transparência foram feitos para não funcionar. Então, a gente lançou esse projeto, as 2 premissas são essas. A terceira premissa é que o vereador, né, se comprometa a elaborar leis para a melhoria da transparência pública do município. E a última premissa, nada mais justo do que o vereador prestar contas,
né, por meio das suas redes sociais, Fundamental. né, não só dos gastos, mas também da atividade parlamentar, como ele votou, né, o que ele elaborou, qual o seu posicionamento em determinada demanda, porque é muito importante que a gente tenha isso do vereador. Porque aconteceu um caso, eu acho que você teve ciência desse caso, né, que um vereador, ela propôs uma lei, né, do Dia do Oceano, e gerou aquele caos, foi para a rede de TV, aquele negócio todo, e um dos vereadores que votou contra foi comentar, né, ele chegou e foi falar, é um absurdo essa lei porque Teresina não tem mar. Eu fiquei escutando o vereador falar, e eu achei mais absurdo foi ele falar isso. Pouco importa se Teresina tem mar ou não, uma lei do Dia do Oceano não traz nada de benefício para Teresina. Só faz gastar tempo dos nossos vereadores, gastar recursos para votar uma lei que não tem nenhuma efetividade. Então, assim, a proposição é horrível, a justificativa é pior ainda, e eles não entendem que o contexto não é esse, o contexto que eles estão ali para representar uma parte da parcela, né? A parte não, toda a sociedade teresinense tem dificuldade. E por que é importante? A gente fala muito, algumas pessoas perguntam para a gente, por que é importante a gente frisar nessa economia? Paulo, eu queria te explicar. Um vereador, eu não sei se você sabe, o vereador ele tem um subsídio de 18.881,22 centavos. Esse mesmo valor é uma verba indenizatória de 18.881,22 centavos, que significa que são despesas da atividade parlamentar. Além disso, eles têm direito à verba de gabinete no valor de R$ 37 mil e pode contratar até 23 assessores, cada um. O que a gente fica preocupado é porque o teresinense médio, de acordo com o IBGE de 2018, tem a remuneração de R$ 1.400. O vereador que ganha 18, quase 20 mil reais, né, ele entende que isso não é suficiente e vai na verba indenizatória e pega 4 mil reais para bancar a sua alimentação. Então, nossa reflexão é, esse vereador representa quem? Porque o teresinense médio tem que gastar com esses R$ 1.400 que ele recebe por mês, ele tem que pagar aluguel, alimentação, escola dos filhos, transporte. E o vereador que ganha 10, 15, 16 vezes mais que isso, não acha suficiente e usa a verba indenizatória. E o pior, quem paga a verba indenizatória e quem paga o subsídio do vereador é quem ganha R$ 1.400 por meio dos impostos. Então, assim, por isso que é importante, a gente precisa ser o exemplo, né? A gente fala que muito em relação a isso, a gente precisa ser o exemplo nesse sentido. E por isso que a gente quer, de forma didática, né, fazer esse termo de compromisso que os nossos vereadores tenham mais respeito com o nosso dinheiro. Porque não existe dinheiro público, existe o dinheiro pagador de impostos. Então, a gente sempre tem que deixar isso. Não existe a palavra contribuinte. A gente não contribui com nada, a gente é obrigado a pagar impostos. Então, a gente tem que só mudar essa nomenclatura também para facilitar esse entendimento. Então, foi nesse intuito que a gente fez. A gente está muito feliz que 12 candidatos já assinaram o termo de compromisso. A gente acredita aí que durante essa semana vai ter muito mais. Inclusive, eu já fiz live aqui no canal com um candidato do PDT, que é o Davi Castro, que fez o compromisso com vocês, né? Bom, está esperando, a gente não recebeu ainda o dele, não. Vou já cobrar aqui pelas redes sociais. Não, a gente não. Talvez ele tenha alguns problemas, tem algumas pessoas que têm algum problema no cartório. A gente fez o cartório por 2 motivos. Primeiro, para dar uma maior segurança para a gente, mas também para forçar os nossos vereadores a entenderem como é enfrentar um cartório, como é duro para a sociedade teresinense ir num cartório desse jeito. Então, a gente fez nesse sentido. Mas estamos aguardando aí, vou até anotar aqui para a gente dar uma cobrada para ele aí nas redes sociais. Que ele assumiu conosco o compromisso de assinar o termo. Bom, eu queria também te perguntar, e isso é uma coisa que me veio à cabeça agora, a partir da tua fala, se o Custo Piauí também avaliou ou avalia quando o parlamentar que é eleito pelo povo para aquele cargo parlamentar, ou seja, o vereador foi eleito para ser vereador durante 4 anos, e ele, de repente, pede licença do cargo para assumir uma secretaria, uma SDU, né? Se o Custo Piauí também avalia esse impacto. Por exemplo, no governo do estado, isso é uma festa, praticamente, porque existe aí mais de 12 suplentes que assumiram na Alep, porque o governo do estado chama o deputado eleito para ser secretário ou assumir algum órgão. Eu venho, inclusive, chamando essa prática de estelionato eleitoral, porque o cara faz a campanha dizendo que quer ser vereador, que quer ser deputado, para defender interesses tais. Na primeira oportunidade, ele abre mão daquele mandato para assumir um outro cargo, e isso, obviamente, tem algum impacto, tem algum custo para o estado do Piauí. Na verdade, eu acredito que via Congresso Nacional, a gente devia
passar uma mini reforma em relação a isso para proibir, né, os eleitos no cargo eletivo de assumir qualquer cargo de gestão durante o mandato. Né? Se você quer assumir, você pode assumir, mas você vai ter que renunciar e assumir o que seria muito mais ético e moral do que sendo feito. Então, assim, para você ter uma ideia, são tantas o que a gente acha, né? Eu acho que o cidadão médio, o cidadão de bem, são tantas coisas imorais que acontecem nesse sentido, que se a gente fosse colocar isso em termos de compromisso, teria uns 30 premissas, uns 50 premissas. Então, o que é que a gente ponderou sobre isso, Paulo? A gente refletiu sobre isso, mas a gente percebeu que poderia ser uma justificativa de algum vereador para não assinar o termo de compromisso. Então, como é a primeira vez, né, nosso primeiro projeto, a gente pensou, não, vamos abrir o máximo para tentar alcançar o maior número de candidatos, né, para a gente ver se a gente consegue colocar alguns candidatos na Câmara que sirvam de modelo para os outros. Aí, no futuro, a ideia justamente é melhorar esse procedimento, a gente vai aprender com nossos erros, né, algum erro que acontecer, já aprender com essa saída desse sentido. Mas a ideia era essa, né, se a gente pudesse, a gente queria muito fazer isso, porque é uma das coisas que a gente acredita muito. Mas eu queria também, assim, era te provocar na perspectiva de que qual é o custo para o Estado do Piauí de um parlamentar se licenciar do cargo para ocupar um outro cargo, porque ali vai assumir um suplente, né? Eu não acho custo financeiro, eu acho que não tem tanto, acarreta tão grande, porque, querendo ou não, é um cargo que está aberto no executivo, né? Um exemplo, se for um secretário, algo nesse sentido. Mas eu acho que o custo político é muito grande, porque a gente elege certo ou errado, a gente elege as pessoas para determinadas funções, né? E as pessoas têm uma ideia errada também, quais são as funções da Assembleia, quais são as funções, né, da Câmara, né? Além de fazer leis, tem que revogar leis que são absurdas, impróprias, mas também tem uma competência primordial que é fiscalizar. A gente não vê isso nem na Assembleia e nem na Câmara Municipal. Assim, o que a gente percebe é que, infelizmente, sempre o que são eleitos tem a grande maioria do Executivo, e sempre, tanto no Estado como no município. Mas isso não deveria ser problema, não é porque eu sou da base ou eu apoio o atual prefeito que eu vou deixar de fiscalizar. A fiscalização, as pessoas têm ideia errada, que é sempre a coisa ruim, não. Fiscalizar é ajudar a melhorar a gestão, né? Contribuir com a gestão. Então, a gente também tem que superar esses preconceitos aí do passado e atuar. E tem aí até vários princípios da administração pública que, quando a pessoa se preocupa, eu sou o vereador e eu não vou fiscalizar o prefeito porque eu sou amigo dele, aí vem o princípio da impessoalidade, né? Que a gente pode, olha, você é um vereador do município, é um legislador e tem que encarar a coisa pública de forma impessoal, né? Isso é muito difícil no nosso estado. Eu acho que é o Brasil, é o chamado jeitinho brasileiro, o cidadão, e o cidadão de bem, eu acho, até as pessoas que querem que o Brasil dê certo, as pessoas que têm vontade, que têm ética, que têm valores, eu acho que a gente ainda não consegue separar, Paulo, o amigo do político, né? Se ele é meu amigo, ele já se torna um perfeito candidato, e não. Paulo, você pode ser meu amigo, você pode ser um péssimo político, na minha visão, né? Você pode ter ideologias contrárias às minhas, você pode, em gestão, você não pode ser bem, você pode ser um excelente médico, fazer cirurgias excelentes, um dos melhores médicos do Brasil, mas politicamente, né, ou pela sua falta de gestão, ou os seus ideais, talvez não vão me representar, só que a gente não consegue separar isso, né? A gente não consegue separar de uma forma ampla e dizer, não, você vai continuar sendo meu amigo, você vai continuar sendo minha inspiração, mas politicamente eu vou votar em outra pessoa que me representa. A gente não consegue, infelizmente isso acontece no Piauí até de forma mais atual, assim, mais rápida, né? E naturalmente que essa espécie de balão de ensaio que o CUSP Piauí está fazendo com as eleições de 2020 deverá vir aperfeiçoado a partir das experiências que vocês avaliaram como positivas e negativas para o pleito de 2022, não? A ideia é que a gente faça algo parecido também na campanha, né, de 2022. O que a gente ainda, como te falei no início, assim, a gente tem que escolher nossas batalhas, né? A gente não tem condições de travar combates, esses embates com todas as áreas, porque a gente é uma equipe pequena, são feitos por voluntários, a gente ainda não tem todos os recursos, a gente tem uma página de apoios que a gente está conseguindo arrecadar algum dinheiro, porque a gente tem muita despesa também, a gente tem despesa, né, com as ações que a gente faz, despesa com a infraestrutura que a gente mantém, a gente tem uma área tecnológica bem otimizada para obter essas informações, para conseguir essas informações
tratar essas informações, publicar essas informações. Então, a gente está crescendo, infelizmente, a passos lentos, mas a gente acredita, sim, que o Piauí, querendo ou não, ele está abraçando o custo Piauí, a gente vê muita repercussão na sociedade, então acredito que a gente vai conseguir ampliar, e eu gosto muito de frisar isso, deixar claro que algumas pessoas chamam de ONG, ONG do custo Piauí, a gente não vai ser uma ONG, a gente vai ser uma empresa privada, a gente está já elaborando como a gente vai, a gente é um movimento hoje, mas a gente quer ir para a empresa privada justamente para defender nossos ideais, né, o que a gente acredita nesse sentido, e a gente acredita que essa é a melhor maneira de conseguir independência dessa forma. A gente não vai ter nenhum tipo de vínculo em nenhum momento, de nenhuma forma, com qualquer ente público. A gente percebe que a gente precisa, sim, se formalizar nesse sentido para ver se a gente consegue alcançar ainda mais os rincões aí do Piauí, que a gente tem a ideia que a gente chegue aí de norte a sul e consiga passar essa mensagem que a gente quer. Eu estou vendo aí até na medida em que o custo Piauí ganhar mais credibilidade do que o que já tem e estiver com as suas ações mais pulverizadas, mais capilarizadas ainda, com os processos mais arredondados, foi até uma coisa que eu coloquei aqui no script, vocês pensam, por exemplo, no futuro criar um selo custo Piauí que dê uma espécie de chancela, olha, esse candidato está alinhado com a transparência, está alinhado com a redução de custo da máquina pública, algo nesse sentido? Quando a gente pensou nesse projeto Teresina Transparente de 2020, a gente pensou no selo. Só que a gente percebeu, Paulo, que a gente não tem nenhuma ingerência no mandato do candidato. Sim, a gente não tem como prever como aquele candidato vai votar, ou vai escolher, não é, as leis que vai ser proposta. Então, a gente deixou claro, até no vídeo que a gente viu, né, que eu colocou no nosso site, a gente deixa claro que a gente não apoia nenhum dos candidatos. A gente fica muito feliz, né, que eles acreditaram no nosso trabalho, que eles firmaram um compromisso com Teresina. Eu sempre gosto de usar isso. Eles não firmaram um compromisso com o Custo Piauí. Com o Custo Piauí apenas um meio, né, de dar publicidade, de formalizar isso. Mas a gente ficou com muito receio de selo, porque a gente tem meio de chancelar, de validar, e no final nossas expectativas não foram atendidas. Então, mas é algo que a gente está, né, sempre refletindo isso, porque, querendo ou não, a gente está dando publicidade para esses candidatos. Então, mas a gente quer deixar claro que o nosso intuito é participar desse processo político. E como a gente vai conseguir participar? Vamos conseguir participar elaborando essas 4 premissas. Agora, né, como vai ser a atuação legislativa, a atuação parlamentar, a gente, infelizmente, não tem como, né, validar isso dessa maneira, até porque eles são independentes como devem ser, não é, nesse sentido. Então, o selo, a gente está refletindo como seria, mas, eventualmente, eu acho que a gente vai tentar ir por esse caminho. Tá. A gestão pública, ela é caracterizada pelo acompanhamento, ou pelo menos por um arcabouço legal que permite que ocorra um acompanhamento para efeito de controle, tanto externo como interno, né? Para que as pessoas possam entender, por exemplo, lá na UESP nós temos órgão de controle interno, nós temos um grupo de pessoas que analisam os processos internamente lá na UESP e emitem parecer para a gestão da universidade. Externamente, nós temos órgãos externos também, como o Tribunal de Contas do Estado, onde a administração tem que, a cada ano, mandar a sua prestação de contas, né? O Custo Piauí está firmando parcerias com esses órgãos de controle? Na verdade, Paulo, a gente acredita muito nos nossos órgãos de controle, né? Apesar de a gente entender que eles poderiam fazer muito mais, principalmente Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Contas. Eu acho que são os órgãos de controle que poderiam fazer muito mais do que estão fazendo. Mas a gente acredita muito neles, né? Então, assim, em termos de parceria, eu acho que até isso só vai ocorrer no futuro quando o próprio Custo Piauí tiver sua natureza jurídica estabelecida, não é? O que vai ser, como vai ser para fazer. No entanto, a gente está atuando nesses órgãos. Como a gente é muito feliz, porque a gente já mandou inúmeras propostas para o Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas, a gente está muito feliz com a atuação deles, eles estão sendo bem aguerridos e tem muita abertura para o Custo Piauí, porque a gente já enviou, né, várias propostas para ele e está conseguindo viabilizar essa proposta do Tribunal de Contas, só que a gente fica, ao mesmo tempo que a gente acredita nesse sentido, a gente fica um pouco triste com os acontecimentos aí
que vem acontecendo nessa nossa experiência, né? Por exemplo, o Tribunal de Justiça, ao reverter a decisão, né, e proibir o acesso à Assembleia Legislativa, deixa claro que a Assembleia Legislativa está no status superior, não é, à própria Constituição Federal. Isso vai ser revertido nos tribunais superiores, porque é impossível, a gente tem jurisprudência, a gente tem repercussões gerais do STF, dizendo que o cidadão tem direito a ter acesso às informações. Então, de certa forma, o Tribunal de Justiça legitimou o absurdo, né? Mas a gente sabe, a gente respeita o tribunal, respeita decisões, e vamos recorrer na medida, né, do que o procedimento e o processo regular exige. Aí, na semana passada, não sei se você acompanhou, teve a votação da prestação de contas da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares, né? O Ministério Público de Contas, né, identificou inúmeras irregularidades, inúmeras, assim, irregularidades gritantes. E a gente teve acesso a esse relatório, que é disponível ao público, todo mundo pode ter acesso, em relação a esse parecer do Ministério Público de Contas. Então, a gente identificou ali que era impossível o Tribunal de Contas aprovar a prestação de contas com tantas irregularidades. Eu acho que o nosso intuito também, como eu volto a dizer, nosso intuito não é jogar para a plateia. Nosso intuito é chamar a sociedade civil organizada, chamar a sociedade, os cidadãos de bens que tem no Piauí, e dizer o seguinte, está acontecendo isso, a gente precisa ficar de olho nisso. Porque, querendo ou não, vai ter um dia que eu vou precisar, né, do hospital, o hospital em questão, um dos hospitais, o Hospital de Picos, um dia alguém da sua família e tudo, a gente tem que ter uma empatia pelos outros que precisam desse serviço. Então, com tanta irregularidade, a gente pensou, não, Tribunal de Contas vai reprovar esses contos e até vai ser um exemplo didático, né, para todo o Piauí, que ali a gente vai ter uma boa alternativa de sanar essa dúvida e para que isso não aconteça com os outros hospitais, com os outros órgãos. E, infelizmente, o Tribunal de Contas aprovou com ressalvas, o que nos fez, né, até escrever uma carta aberta aí para a sociedade, né, e compartilhar isso, porque foi, novamente, está legitimando o absurdo. Então, às vezes a gente tem que ter muita resiliência para trabalhar com a fiscalização e controle, porque às vezes você dá 2 passos para frente e dá 5 para trás, no caso desse. Então, é difícil, às vezes desanima, como qualquer pessoa ficar desanimado, mas a gente tem que, né, sacudir a poeira, levantar a cabeça e continuar, porque eles só vencem quando a gente para. Se a gente continuar, a gente apanha um pouco agora, mas no final a gente vai conseguir mudar um pouco da realidade do Piauí. A percepção, até o senso comum, a percepção da população de uma maneira geral, é que a falta de transparência tem relação direta com a corrupção, né? Para você que vive dentro desse universo e que construiu uma ferramenta poderosa para mapear essas questões, né? Essa premissa, ela tem fundamento mesmo? Tem, e eu acho que é a premissa fundamental, Paulo. Tu já escutou que existe corrupção na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí? Eu já. Eu posso afirmar? Não posso. Por que eu não posso afirmar? Porque eu não tenho os dados. Se eu tiver acesso aos dados, se tiver alguma irregularidade, a gente pode afirmar que existe desvio de dinheiro lá. Só que a gente não tem como. E o que a gente fica mais assim, sem nem ter palavras de descrever, é porque eu vou lhe afirmar uma coisa aqui que foi dita no Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, não tem acesso aos dados da Assembleia. O próprio Tribunal de Contas não tem acesso aos dados da Assembleia. Então, assim, se eu não conheço, se eu não tenho acesso a informações, como eu posso fiscalizar? Não há controle social e não há controle, né, de diversas formas, tanto do Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, sem transparência. Sem transparência não há controle social. Então, pode me falar, então nunca foi descoberto nenhum caso, né, desvio de dinheiro em determinado órgão. Esse órgão é transparente, esse órgão presta conta, os órgãos, né, de controle estão fazendo o trabalho deles, estão analisando. Se a gente for perceber, não está acontecendo isso. Então, fica muito fácil dizer que aquele órgão nunca teve nada, se nunca foi, de fato, fiscalizado ou controlado pelos órgãos, né, que têm responsabilidade para isso. Então, é o que eu lhe digo, Paulo, é a premissa fundamental. Sem transparência, não há controle. Então, nem a sociedade pode exercer a sua cidadania, né, o seu direito fundamental a ter acesso a informações, muito menos os órgãos de controle. Agora, me explica, como é que o Tribunal de Contas aprova as contas da Assembleia se não tem acesso às contas da Assembleia? Não é? E eu lhe digo, isso foi o CUSP aí começou em 2018, né? E a gente está
sendo bem agressivo nesse sentido, né, de abrir essas caixas pretas, né, as caixas pretas que existem no Piauí. E a gente só vai parar quando a gente ter acesso. Então, já fica aqui um compromisso contigo e todo mundo está assistindo a gente. A caixa preta da Assembleia vai ser aberta. A gente vai conseguir abrir. E a partir disso, a gente vai viabilizar as informações para a sociedade ter acesso e usar o de controle, para a partir daí a gente poder falar ou não se existe desvio, se existe realmente aquela pessoa que mora nos Estados Unidos e recebe pela Assembleia, porque isso, no nosso Instagram, é o recorde da denúncia. Fulano de tal mora no outro país e recebe pela Assembleia. A gente não tem como confirmar isso. Mas essa era até a pergunta que eu ia fazer, mas que você já até se antecipou e respondeu, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Que vocês do custo do Piauí acreditam que nós vamos chegar num momento em que a transparência das contas públicas será uma regra e não uma exceção? Eu não acho que na nossa geração a gente vai conseguir. Isso eu tenho certeza. Agora, eu acho que a gente vai conseguir muitas melhorias. Eu acho. É aquele negócio, Paulo, assim, o custo Piauí vai existir por quanto tempo? A gente não sabe. O custo Piauí é um movimento e quando tem pessoas engajadas, a gente está acreditando que consegue fazer diferença, a gente vai realmente tentar fazer diferença. Mas onde eu vejo, minha visão, o custo Piauí vai elevar essa ideia de transparência pública até certo nível. Aí vão chegar outras pessoas, outros movimentos, outras organizações vão pegar o que a gente fez, os acertos, os erros, e vão aumentar mais isso. É uma escada de degrau que a gente vai conseguir até, de fato, chegar lá. Eu acredito, as pessoas falam que o Brasil não tem jeito, o Brasil tem jeito sim. As pessoas de bem são a maioria, não é, Paulo? A gente só precisa, não é, se juntar, se organizar para dar certo. Mas eu acredito que sim. Infelizmente vai demorar, né? Mudar a cultura não é algo do dia para a noite. A gente sabe disso. A gente não vai conseguir. Uma coisa que eu gosto de falar, e vou até falar rapidamente aqui, Paulo, é muitas pessoas falam que não, vocês não devem atuar nos candidatos, e sim nos eleitores, porque os eleitores votam errado. Existe tudo que a gente escuta, né, quando as pessoas falam com a gente, que tem alguns vereadores que têm bolsas de estudos em escolas particulares em Teresina. A gente escuta muito isso, né? Aí você imagina, eu sou um pai de família, eu moro na zona rural de Teresina, e meu filho está tendo a possibilidade de estudar num dos melhores colégios particulares de Teresina, por causa de um candidato a vereador. Eu vou fazer campanha para esse candidato a vereador até eu ficar sem voz. Eu vou olhar para o lado, se ele for corrupto, se ele desviar dinheiro, eu não vou nem olhar. Eu vou olhar para o lado e não vou estar nem aí. Eu não posso cobrar esse pai, porque esse pai não tem escolha. Esse pai está tentando sobreviver. Agora, o que eu posso fazer, Paulo, é conversar com esse pai para ele consiga educar o filho dele o suficiente para que o filho dele, que tem a oportunidade de vida, não tenha que fazer esse sacrifício que o pai dele teve que fazer. Então, vou pedir para ele que continue votando, continue ajudando o filho dele. Infelizmente, é o que acontece hoje, mas para que o filho dele realmente consiga fazer a diferença. Para que o filho, os netos dele, pensem também de forma diferente. Aí a gente consegue mudar. Agora, eu não vou pedir que aquele pai tenha consciência e vote de forma consciente. Não, eu posso pedir para você, Paulo. Eu posso pedir para você ter isso, porque você tem independência suficiente de fazer isso. Eu posso pedir para alguém que teve a oportunidade de vida. Agora, eu não vou pedir para um pai de família, não é, que está defendendo o filho, isso seria demais. Então, eu acho que a gente tem que conversar e levar essa mensagem para que, no futuro, a gente consiga quebrar essa corrente que existe e ao mesmo tempo, né, bloquear esse tipo de coisa que acontece, porque um candidato vereador não pode ter, né, de certa forma, bolsa de estudos a bel prazer na escola particular. Então, a gente tem que atacar os dois lados. Então, a gente conserta uma irregularidade. É porque, de fato, a gente vive num país de muitos vulneráveis, né? E a vulnerabilidade, ela deixa a pessoa vulnerável a todas as situações, né? Bom, eu queria, já estamos caminhando aqui para o final, em torno de 40 minutos nossa live, mas eu queria muito, assim, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui trazendo essas informações, parabenizar a equipe do curso Piauí, porque eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho primoroso e é um trabalho vital para a gente ter o mínimo de dignidade na política e de transparência da coisa pública, né? Coisa que é tão difícil nesse nosso país, nesse nosso estado. Então, assim, eu queria desejar a vocês aí boa sorte nessa empreitada. Conte conosco aqui do canal e comigo, pessoalmente, na divulgação da ideia do curso Piauí, porque eu sou um árduo defensor da transparência pública.
Enquanto gestor público, eu fui muito transparente, fiz questão de ser assim. Inclusive, a minha agenda diária eu publicava no site da instituição, para que todos soubessem o meu horário de trabalho, onde eu estava, hora a hora no meu horário de trabalho. Então, eu acho que são exemplos assim que a gente tem que passar na gestão pública. Gestão pública não é essa coisa que está escancarada aí no nosso país e que as pessoas usam o poder público basicamente para atender os seus interesses particulares, né? Nesse sentido, eu acho que o CUSP Piauí tem um papel fundamental e vital nessa mudança de consciência das pessoas, ou até no aflorar dessa nova consciência, né? Então, eu queria deixar aqui os minutos finais para você fazer as suas considerações, dizer onde as pessoas acessam a plataforma, como elas conseguem obter informações básicas que vocês já estão coletando. Paulo, novamente queria agradecer a oportunidade. O CUSP está sempre à disposição. Todas as oportunidades que a gente tiver para falar sobre a plataforma, a gente vai aceitar. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Para acessar o CUSP Piauí, você pode acessar direto pelo site, é o www.cusppiauí.org. A gente também tem as redes sociais, a gente consegue sumarizar essas informações nas redes sociais, fica fácil até de compreender e de seguir, porque muitas pessoas não gostam dos números, né? A gente tem, nosso papel é facilitar essa informação, então fica aqui. E eu também queria deixar o convite para todos os candidatos a vereadores, né, que desejam fazer a diferença. O que a gente está pedindo é justamente mais responsabilidade com o uso do nosso dinheiro e com a transparência pública, né? E fica aqui a questão: se o seu candidato não tem compromisso com a transparência pública, com o uso do seu dinheiro, ele vai ter compromisso com o quê, né? Então, nesse intuito que a gente está pedindo, incentivando e convidando os candidatos a participar desse projeto. Eu acho que passa uma mensagem clara, né, dos seus objetivos como candidato, e principalmente caso você venha a assumir, e estamos à disposição, né, para ajudar, a contribuir, e a gente quer, no final do dia, fortalecer nossas instituições, fortalecer a cidadania. Então, esse é o nosso objetivo, e muito obrigado novamente, né, pelo espaço, Paulo. Nós que agradecemos e parabenizamos mais uma vez vocês por essa importante ação. Gente, é isso. Conversamos aqui com o André Portela, idealizador do CUSP Piauí. Espero que vocês acessem a plataforma, busquem nas redes sociais as informações que eles estão o tempo todo divulgando e participe. Democracia é isso. É como o André disse, você não participa da democracia só sendo candidato a um cargo eletivo, não. Há várias formas de participar. E é da participação que a gente vai conseguir fortalecer nossa democracia, nossas instituições, por meio da transparência. André, mais uma vez, obrigado. Forte abraço. Abraço em toda a equipe do CUSP Piauí, viu? Obrigado. Até logo. Até mais.